Boa tarde a todos. Bem-vindos à primeira sessão do Coletivo Sala 2. Quero começar por agradecer ao Centro de Estudos em Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha e em particular ao João Marques Alves, que nos tem estado aqui a acolher. A Sala 2 é um projeto que tem início hoje, simbolicamente, aqui num dia primeiro, num dia marcante de Abril, ou numa véspera de um dia marcante de Abril, e é um projeto nómada, um projeto itinerante de criação de diálogo entre formas de sentir, de pensar e de coexistir no mundo contemporâneo, através da investigação e da prática artística, da curadoria e do pensamento crítico. Viemos aqui hoje, particularmente a Vila Nova da Barquinha, porque sendo ainda um projeto, ainda que sejamos um projeto nómada, eh, temos interesse nesta zona, nesta região centro do país, por uma série de contextos que nos interessa explorar também criativamente e que são um pouco o tópico da conversa de hoje, onde vamos estar falar aqui num diálogo essencialmente entre um filme, Os Verdes Anos, o filme de Paulo Rocha de 1963, e um conjunto de fotolivros e de livros de fotografia que rodam também em torno aqui dos processos migratórios para a cidade e a partir da cidade, em articulação do ambiente rural com o ambiente urbano. Nós temos connosco como convidados hoje a Catarina Telo de Castro, que é doutoranda em Filosofia na Universidade do Minho, e que nos vem falar dos Verdes Anos do Paulo Rocha. Ela também é autora do blog Alguém a Falar de Filmes, do podcast Alguém a Falar de Filmes. E temos o Bruno Pelletier Sequeira, coordenador e diretor pedagógico do Ateliê de Lisboa, Escola de Fotografia, Centro de Artes Visuais, com quem eu vou estar a dialogar também, ou com quem vamos estar a dialogar em torno de um conjunto de obras, que são algumas, não, eu vou elencando as obras à medida que formos avançando na conversa. Bem-vindos os dois, muito obrigado pela vossa presença. Um, e começamos, eu passo-te a palavra, Catarina, Os Verdes Anos, o filme do Paulo Rocha. Obrigada. Já fizeste imensas referências que eu ia fazer, assim, surpreendentes. Eu achava que ia ser super original, aparentemente não. Mas pronto. Os Verdes Anos do Paulo Rocha, não sei se alguém aqui já viu o filme ou não. É um filme de 1963. É um romance entre um menino e uma menina. É literalmente uma desculpa para falar do crescimento da cidade de Lisboa nos anos 60 e dos fluxos migratórios para a cidade de Lisboa. Eu vou só fazer a sinopse para que se perceba ahm, o contexto do filme que é historicamente relevante e é relevante depois para as pontes que se vão construir com os livros que eles trouxeram. O filme começa com uma frase que eu tinha falado sobre isso contigo, que eu adorei. A primeira frase do filme diz, o filme é narrado por um dos personagens principais. ahm, Portanto, ele é sempre narrado pelo tio, que se chama Afonso, e ele diz: A primeira vez que vi a cidade de Lisboa, pensei, esta cidade é como engatar uma madame que tem. É como uma madame que tem de ser engatada com muito jeito, sem pressas, nada de deitar a mão antes do tempo. É preciso, sobretudo, um homem saber que nasceu numa aldeia de pategos e aprender a aguentar-se. Pronto. Como se sabe, e como é também a minha história, eu sou lisboeta, mas os meus pais não são. Lisboa é formada essencialmente por pessoas que vieram de fora, de aldeias. Portanto, dos tais patecos. Há poucos alfacinhas de gema, não é? Que são aqueles que já vêm de segunda, terceira geração. E essa é a história dos Verdes Anos. É um rapaz, portanto, há este Afonso, ele tem um sobrinho, que é o Júlio. O Júlio vem de uma aldeia, é um patego, tem 19 anos, vai trabalhar para Lisboa para ser sapateiro. Conhece uma rapariguinha chamada Hilda, que é, como eles dizem, uma sopeirinha. A expressão já não se usa, mas é alguém que trabalha na casa de senhores ricos, na Avenida de Roma, que já agora, a Avenida de Roma, na altura, era uma avenida completamente nova. A Avenida de Roma, não estou a falar de Alvalade ainda nem existia.
e o filme basicamente foca-se, entre muitas outras coisas, no choque que este Júlio, que vem de fora, vem de uma aldeia de pategos, sofre com a chegada à cidade. Ele é um inadaptado. Pronto. Ahm, ele não percebe, há imensas cenas a falar disso, ele não percebe porque é que os prédios são tão altos, ele nunca andou de elevador, ele não sabe andar de elevador, ele não percebe porque é que as pessoas não andam de escadas, e uma série de outras coisas. Portanto, ele vai dormir para a casa do tio, que tem, que é pronto, que é a referência dele, ele não tem dinheiro para um quarto, vai viver para a casa do tio dele, que vive na altura em Alvalade. Como eu disse, Alvalade não existia. E essa era a imagem que eu vos ia mostrar, mas também está na net, na descrição deste evento. A imagem que eu vos queria mostrar é essa. É que atrás da Avenida de Roma e por muitos outros lugares da cidade de Lisboa, Lisboa era uma aldeia, literalmente. O tio dele, este Afonso que narra a história, é um senhor que vive numa casa de campo, numa barracado, naquilo que hoje é Alvalade. Quer dizer, não, eu quando vi o filme pela primeira vez achei que estávamos aqui perto, uma coisa assim. É muito estranho a ver Lisboa assim. Pela primeira vez, quando eu vi o filme, fiquei, oh meu Deus, Lisboa era mesmo só até aqui. Benfica não existia Alvalade, etc. Portanto, ele vivia em Alvalade, ao pé de um ribeiro, ao pé de uns canaviais, havia uns bichos, e ele vivia numa barracada. Ahm, já volto aqui a isto. Ahm, só falar aqui um bocadinho do fluxo migratório. Portanto, que são portanto, os aspectos mais fundamentais. Há que frisar, já que falaste do 25 de Abril, há que frisar aqui uma coisa. Há três aspectos. Primeiro, o aspecto do fluxo migratório do campo, portanto, do êxodo rural, do campo para a cidade. Depois, dentro da cidade, quem vive na cidade, a relação com o rio e com a margem sul. E quem vivia na cidade de Lisboa e à margem sul, normalmente em passeio, apanhava um cacilheiro e ia-se, por exemplo, uma das coisas que se fazia, nós falámos sobre isso também, uma das coisas que se fazia era ir, por exemplo, ao domingo ou ao sábado, almoçar a Cacilhas, já para fazer a ponte para o Ginjal, a Cacilhas, comer uns camarões, comer uma mariscada e a olhar para Lisboa. Portanto, há uma outra forma de viver Lisboa, que é olhar para ela de fora. E depois há uma outra vivência de Lisboa, esta é ainda mais antiga e é mais romantizada, que é, novamente, a relação com o rio, mas não com a margem sul. É a relação com o rio para sair de Lisboa. Pronto, e o filme é também sobre isso. O fluxo migratório não acaba em Lisboa, ou não acaba na urbe. Ele continua. Isto é em 1963. Estamos em plena guerra colonial. O rapaz tem 19 anos, ainda não foi à tropa, isso é mencionado no filme. E ele tem uma vontade de escapar. Mesmo. Ele não gosta da aldeia, vai para a cidade. Ele não gosta da cidade, quer ir para fora. E olha para o rio, isso também é mencionado, e olha para o rio e diz: um dia destes eu pego em mim, vou para um barco e vou para onde? Não sei. Vou para um lado qualquer. Isto é muito antigo, não é? Está na história do nosso país, supostamente, é sobre isso. Portanto, há esta coisa de querer ir, sair, para fazer um ponto aqui depois com os fluxos contrários, não é? Sai-se da cidade. A cidade de Lisboa acaba por ser um sítio de passagem só. Não se vive bem em Lisboa. Se calhar nunca se viveu, não é? Muita gente passou por Lisboa. Para fazer uma referência histórica relativamente recente, a cidade de Lisboa nunca teve tanta gente como hoje em dia, mas antes disso, como na altura da Segunda Guerra Mundial, não é? Quando vieram imensos espiões e judeus fugidos,
que estavam em Lisboa para apanhar um barco para ir para os Estados Unidos. Também falámos disso, novamente. Portanto, Lisboa é uma zona de passagem. É uma coisa a olhar para outras coisas. Ahm, e em 63, portanto, durante dos verdes anos, é uma cidade muito pequena, como eu digo, acaba ali, é rural, como o país todo. E o único orgulho que tem, e isto é mencionado também no filme, o único orgulho que eu vi que tinha de estar em Lisboa, o único orgulho que há em estar em Lisboa é o facto de Lisboa ser esta cidade pseudo-imperial a olhar para o mar, a olhar para o mundo e para as possibilidades infinitas que há apesar dela. Ahm, pronto, isto. Já voltamos ao filme. Eu queria passar a palavra então. Isto é para já o que eu tenho a dizer. Queria que vocês agora fizessem a vossa ponte. Obrigado, Catarina. É interessante, estamos aqui, na verdade, três gerações diferentes, não é? E se calhar três percepções diferentes do que é a expansão da cidade. O, o- eu estava a ouvir, Catarina, e estava a pensar Há que mais coisas a dizer, mas é sim. muito interessante. Bem, o Ateliê de Lisboa está em Alvalade, não é? Justamente. E para mim também foi muito interessante olhar para o filme e perceber esse espaço. Há espaços que nós atravessamos hoje em dia e estão iguais, não é? Nós vemos a cores, é a única diferença. E há outros espaços que nós olhamos um bocadinho mais à frente e eles não estão. Existem hoje de maneira muito diferente, não é? Eu vivi em Benfica durante muito tempo e quando olhava para. E acompanhei a continuação do crescimento da cidade, não é? Vivia num andar relativamente alto que tinha uma vista, conseguia ver até Sintra. E a dada altura via a linha do horizonte com o palácio e essas coisas assim, e gradualmente fui deixando de ver porque a linha vai subindo com o edificado, não é? Acompanhei a expansão de Lisboa para, bom, em direção a Sintra, não é? A Amadora já existia há algum tempo, mas toda aquela construção foi evoluindo por aí fora. E é muito interessante porque nós temos a fotografia. A fotografia conta histórias, como é óbvio, não é? Mas não tem este elemento de per se, não tem este elemento de narrativo como nós temos no cinema, de começar num ponto e acabar no outro. O livro de fotografia tem, não é? Já vamos lá. Mas há um elemento muito interessante, porque se dermos um salto aqui, Bruno, em termos internacionais, temos um livro que marcadamente vinca aqui esta descoberta da expansão e do espaço urbano e da Man-Altered Landscape, não é? Que são as New Topographics. Se calhar queres introduzir um bocadinho, Bruno? Ahm, Então, muito obrigado em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um gosto muito grande estar aqui e desejo muito boa sorte às atividades da Sala 2 e muito sucesso. Relativamente ao que estavas a dizer, de facto, no final dos anos 60 e início dos anos 70, há uma espécie de tomada de consciência dessas mutações. Elas sempre existiram, se formos a pensar na história da humanidade, sempre houve migrações. Mas esse livro que tu falas tem um aspecto particular porque é como tomar consciência desse facto e torná-lo visível através do processo fotográfico. E, portanto, essa exposição, esse livro que gostávamos de ter aqui, infelizmente não conseguimos ter. Aliás, não devia ter dito isto porque podemos acrescentá-lo depois em pós-produção. Portanto, nós não temos aqui o livro, mas quem tiver a ver isto online vai ter. Vai ver o livro. Mas, portanto, nesse livro é o catálogo de uma exposição, na verdade. Reuniu uma série de fotógrafos e artistas que estavam interessados em discutir e em compreender, através do processo de trabalho que tinham, compreender essas mudanças. Embora sempre tenham existido, começaram a acontecer com a aceleração dos últimos anos, não é? Nós temos vindo a assistir a processos de mudança, de forma cada vez mais acentuada. E esse livro marca, que é o catálogo de uma exposição, que marca um tempo em que há uma reflexão profunda sobre esse fenómeno. E esse aspecto é muito interessante. E o livro contém uma série de projetos que trabalham precisamente as diversas questões, de acordo com o interesse
dos diferentes artistas e fotógrafos, trabalham as diferentes questões da paisagem. Não sei se tu queres acrescentar alguma coisa. É muito interessante esta questão que estavas a falar, e eu estava a lembrar-me, nós marcámos um bocadinho este marco de 1963 do filme do Paulo Rocha e pensámos nos New Topographics, que é uma altura parecida, e porque marca, eles falam, não é, da Man Altered Landscape, porque há uma relação, e até na fotografia norte-americana um bocadinho, mas em toda a outra, a relação com o elemento urbano anterior é uma relação mais europeia, se calhar, ou seja, é mais poética, é mais deambulatória, não há um olhar para a cidade como um elemento cru, não é? De alteração de paisagem. Não há um olhar para a cidade como paisagem. Há uma experiência do estar na cidade, mas isto é assim uma expressão fortíssima que tem discussão, como é óbvio, não é? Mas esse livro também marca, e alguns dos livros que nós temos aqui também marcam um olhar mais cru para a cidade, não é? Para a cidade como fenómeno que altera o espaço da paisagem. Eu estou a dizer isto que me estou a lembrar, por exemplo, na história da fotografia americana também, dos primeiros estudos de migração são o acompanhamento da construção dos caminhos de ferro norte-americanos também, não Sim, é? sim, sim. Mas nós aí temos uma entrada na paisagem com um fascínio pela paisagem e um olhar positivo sobre a conquista do espaço, não é? O caminho de ferro é uma coisa que nos abre. Temos o Carlton Watkins, o Tim O'Sullivan, por exemplo, mas são coisas, são um olhar para a paisagem que é positivo e não impositivo, não é? Quando chegamos ao New Topographics, o olhar é crítico em relação àquilo que é a presença da expansão urbana e esse é um elemento muito interessante, porque nós quando começamos a perceber, e quando olhamos para o caso de Lisboa também, e hoje em dia isto está muito presente, que há uma questão de excesso, não é? Hum. Há uma continuação de um crescimento e para lá das estruturas e das infraestruturas que a cidade tem para oferecer, e há uma pressão continuada também. Nós falámos do New Topographics e depois há uma série de autores, nós não temos o livro propriamente dito, mas o livro temos o Bernd Becker, o Stephen Shore, o Louis Baltz, onde estávamos a dizer que nos esquecíamos sempre do nome, e eu curiosamente agora. Robert Adams. Robert Adams, exatamente. E falta um, não falta, Há porque são mais, cinco, eu acho que eles são sete ao todo. sete. Acho Pois que já sim. lá chegamos. Mas Mas os mais, aqueles que na os que verdade, ficaram, os que não é? ficaram, sim, os Exatamente. que ficaram. Mas há depois um outro livro que nós também temos e esse está aqui, que é um livro que é um livro também sobre o qual já temos falado bastante, que é o Suburbia do Bill Owens, que é que é um livro muito interessante que explora exatamente esta questão, não é, da expansão, com uma certa ironia também, não é? Queres dar-lhes a ver? Tenho ali a câmara. Ok. Que explora esta expansão da cidade e tem uma particularidade interessante, e ele, com uma certa ironia, tem um conjunto de legendas para as imagens. Portanto, nós temos um conjunto de imagens do subúrbio, não é? E das famílias no subúrbio e de uma nova forma de estar, não é? Isto é uma primeira expansão que de algum modo servirá de modelo para as outras, mas o que é interessante é que nós estamos a falar de uma ocupação do território, e as primeiras ocupações e o primeiro movimento de expansão é sempre de um que maravilha, vamos poder ir para uma zona verde, vamos poder estar mais próximos da natureza. E há esta desculpa de estar cada vez mais próximo da natureza, o que vai a natureza vai sendo reduzida progressivamente a esta relva artificial que vai sendo plantada, não é? E, e vai se transformando, portanto, é uma expansão contínua da cidade. E nós temos sempre este elemento e criamos uma cultura nova. Temos exemplos de consumismo, temos o lixo à porta, por exemplo. Ele vai documentando todas estas questões. Não vou passar agora pelas legendas, mas elas são maravilhosas. E, e vai-nos mostrando a forma como há um sonho e nos Estados Unidos nós temos o Great Outdoors, e esta coisa que é muito, e há um sonho de expansão para o Great Outdoors que provoca sempre o contrário. Portanto, de alguma maneira, este movimento de saída vai, vai, vai encontrando uma natureza e vai encontrando um espaço ainda inóspito, mas vai cobrindo desta urbanidade que nós hoje percebemos de outra maneira, não é? Já não sei se ainda podemos ter. Eu não posso falar porque mudei há pouco para o campo, mas
mas que nós hoje vemos de outra maneira, não é? E serve um bocado de mote também para o que temos aqui. E agora, sim. Esse livro é especialmente interessante e falamos dele muitas vezes, porque combina vários aspectos, porque tem essa camada da construção da cidade e da nova utilização da cidade. Mas depois a vista é de um fotojornalista. Portanto, o Bill Owens era fotojornalista de um pequeno jornal local e conhecia, em contexto de trabalho, ia fazer reportagens nesse local e quando simpatizava com alguém, ficava com a morada e voltava lá no fim de semana. Isso são fotografias feitas fora do horário de trabalho, fora dos objetivos fotojornalísticos e contêm o lado coloquial da conversa com os habitantes. E há uma coisa curiosa, ele depois deixou de fazer fotografia e dedicou-se a fazer cerveja artesanal. Deixou de, portanto, dedicou-se à produção de cerveja. E o que é interessante nesse livro é que as frases que aparecem parece que foram saídas de uma conversa enquanto estão a beber uma cerveja. Portanto, acho interessante esse lado da interação com as pessoas, porque há uma dimensão urbanística. Mas depois há uma dimensão humana que é muito singela, muito naif, que é verdadeiramente interessante, a combinação que ele faz entre as fotografias e o texto. Eu queria só dizer aqui uma coisa. É muito interessante aquilo que vocês estão a dizer e com referência a este livro. Aquilo que tu disseste, isto é um autor americano. Ahm, e, portanto, a nossa cultura de subúrbio, de suburbano, e de expansão da cidade, e se calhar daí teres feito a distinção entre europeu e americano, é muito diferente da cultura norte-americana de subúrbio. Portanto, o Great Outdoors é uma coisa que está contida no American Way of Life e no American Dream. Porque aquilo que tu queres é sair do degredo da cidade e ir para um sítio seguro, com uma casa grande, com uma garagem, onde os teus filhos possam estar a brincar seguros e não sei o quê. Para nós não é assim. Lisboa não cresce assim, as cidades aqui não crescem assim, parece-me. Ahm, por isso parece que o movimento. Isto Uhum. não sei se é assim agora. Hoje em dia, lá está. Quem tem dinheiro é quem vai para o subúrbio, não é quem não tem dinheiro. Isto, exatamente, justamente nos Estados Unidos, sim, cá podes comprar uma casa em Lisboa por não sei quantos milhões Pois, de euros. pois. Portanto, não sei se aí a distinção não está mesmo entre uma cultura americana e uma cultura europeia, porque nós damos um valor à cidade e à metrópole e à antiga capital de império que eles não têm, não é? Sim, é verdade, é verdade. É muito interessante. Nós, por exemplo, cá temos o exemplo de Cascais, ou temos Hum, alguns exemplos de subúrbios mais. subúrbio rico. Sim, sim, mas não é cultura realmente. E quando Não. nós falamos de subúrbio, falamos desta expansão da cidade. Isso até é interessante quer dizer, e pode-nos levar aí a um dos livros que tu tens aí, maravilhosos, Bruno, do Stephen Shore, como observação Saltamos o Perry e a Beja. saltamos e ainda lá conseguimos ir. É. Sim. Conversas não. Esta é tão bom. Nós aqui temos um bocadinho um misto. Isto é Stephen Shore. Bom, é um dos fotógrafos presentes no New Topographics, não é? E é, Ah, obrigado. Este livro é maravilhoso. Ele tem dois livros que eu considero maravilhosos e que são seminais na obra dele, não é? O que fica na história da fotografia, que é o American Surfaces e que é este One Common Places. Mas aqui há se calhar as duas noções de subúrbio norte-americano, não é? Porque nós temos a noção de espaço, nós conseguimos vê-la logo. Há certo tipo de construção hum, mais e, baixo. e de presença na estrada, não é? Ela é muito mais aberta, a noção de espaço é diferente. Pensando um bocadinho.
Isto é um quarto de hotel, não descende Não, muito, aqui. mas temos, sim, há muito uma noção. E temos o elemento, temos o diner, temos uma série de elementos da cultura norte-americana também, mas a paisagem é muito diferente. Nós temos este espaço, muitos destes espaços comerciais à saída das cidades, que entretanto chegaram cá de alguma maneira, mas nós nunca temos. Aqui em Tomar temos uma ligeira aproximação ali com o Burger King e o McDonald's e o modelo Continente, passa publicidade, mas nunca temos esta aproximação ao espaço como eles têm, não é? O espaço é sempre muito mais aberto dentro desta cultura. Bem, deve dizer-se que os Estados Unidos é um país gigantesco e em muitas das zonas plano. Portanto, Sim, também é verdade, também é verdade. consegues ver a linha do horizonte com facilidade. E vamos vendo as construções, e é sempre um espaço, eu acho que é sempre um espaço muito mais expandido. Temos casas ligeiramente para fora, mas conseguimos Isto é uma casa articular. suburbana. Sim, conseguimos articular esta noção da casa suburbana que não é tão presente aqui, com a noção do espaço muito mais aberto que nós temos na paisagem também. No Porto, depois podem ver um bocadinho mais à frente. Mas porque faz Queres aproveitar para falar disto? Ou em postcard do Martin Parr, que versa o mesmo tipo de. Ok. Portanto, Highway. são postais, que é um aspecto muito interessante. Portanto, tem o mesmo tipo de espaço, mas na forma de postal. Portanto, ele foi comprando postais destes espaços que curiosamente existem na forma de postais e que podem ser Uau! enviados, não é? Postais com autoestradas, Postais. postais com centros comerciais. Portanto, uma pessoa vai ao centro comercial e Tem. passou por aquela autoestrada e depois na área de serviço compra o postal da recém-construída e fantástica autoestrada. Então, é maravilhoso, esse livro é maravilhoso, são postais, é um livro em que ele se apropriou de uma série de postais e chama-se Boring Postcards. E é fantástico, é muito. Também de restaurantes e outras coisas como víamos no Steven Short também. Sim, Ok. portanto, ele encontrou postais de sítios improváveis, Sim, sim. túneis, fotografias de túneis, portanto, pois é incrível. é É, impressionante. é impressionante É. porque isso revela que essa expansão é, é, é tornada, é profundamente valorizada por quem a faz e por quem a utiliza. É, Sim. é interessante isso. Eu acho que a gente até consegue, e nós já voltamos ao Ben de Hilla Becker, não quero Sim, cometer o crime de passar por cima dela, Até porque nem, nós temos nem que que se voltar à faça um Europa. PS no fim. é, mas é interessante, deixa-me só, porque estava aqui a pensar que nós tínhamos aqui um conjunto de livros que tínhamos, fotografias Exatamente. do trabalho, e podemos saltar diretamente para o quão diferente é o nosso subúrbio, não é? Hum. É Porque isso. temos aqui um livro, curiosamente, e faz esta ligação que tu tinhas feito no filme a Almada, ou à Margem Sul, e a Cacilhas, e aqui neste caso ao Ginjal. O Ginjal é um trabalho do Nuno Andrade. E, e é, tem a particularidade, desculpa, tem a particularidade de ser um trabalho que teve a sua gênese no Ateliê de Lisboa, não é? Isto é publicado pela Edição Xavier Barral. A minha pronúncia não é, nem sempre é a melhor, mas portanto, é uma editora francesa, mas foi um trabalho que nasceu, e do qual tu estiveste próximo, não é? Nasceu no Ateliê de Lisboa. Sim, eu estive envolvido também, o António Júlio Duarte também, esse trabalho ganhou um prémio internacional em Paris, o HSBC, um banco, um prémio que eles têm anual. E o Nuno ganhou, agora já não sei em que ano é que foi, há de estar aí, mas ganhou há uns 4 anos atrás, imagino. 4, É 5, do ano 19, 4, podemos 5. ver no instantinho. Talvez, de Este facto, filme já tenho muita dificuldade em situar os anos. deve dizer-se que Ginjal
O Ginjal, 19 o livro, portanto o prémio é 19. 18, acho só eu. para contextualizar, contextualiza só o que é o Ginjal, porque isto é É muito diferente daquilo que vocês agora a mostraram. antiga floresta do Ginjal, onde se ia comer marisco na margem sul. Portanto, era uma Exatamente. Exatamente. É marisqueira uma com marisqueira e uma tem uma varanda sala de dança. incrível, com uma vista incrível sobre Lisboa, Exato. e que era um restaurante famoso. Era o sítio, era um dos sítios onde se ia comer marisco à margem sul. Exatamente, O exatamente. restaurante acabou por falir e hoje em dia é um centro de. Tem matinés de dança para pessoas já de uma certa idade. E é curioso. É muito curioso. É justamente isso que ele fotografa. É muito Sim. as pessoas que lá vão dançar à tarde, aos fins de semana, e também há música a passar à noite, mas é sobretudo isso. O Ginjal Dançar transformou-se e namorar. Sim, e namorar. em Namorar. namorar. O Nuno Andrade, De uma forma vintage também. o Nuno Andrade segue uma tradição documental da fotografia, não é? E o que é muito interessante, e a razão pela qual o puxamos, ele vive na margem sul, não é? E é muito dedicado, a prática dele é muito dedicada à zona onde ele vive e há algumas culturas bom, são culturas minoritárias, infelizmente são culturas marginais, não é? Há aqui um outro trabalho que ainda vamos visitar, e aqui é uma delas. E é interessante, não direi que são as pessoas que emigraram, como no filme dos Verdes Anos, mas se calhar poderiam ser, se fizermos as contas à idade delas agora, São e certamente. à idade que o Júlio, não é? Teria na altura em que chegou a São Lisboa, certamente. e que continuam a ser, e é muito interessante porque continuam a ser empurradas para fora do seu elemento e ter uma relação externa ou extemporânea com Lisboa, mas que desenvolvem uma cultura muito própria e neste caso é um conjunto de pessoas que se encontrou aqui para dançar, exatamente como estávamos a falar há pouco, Aos e domingos à tarde. aos domingos à Hum. tarde, E o exato. Nuno foi durante um ano, religiosamente, todos os domingos, mas todos mesmo a fotografar estas pessoas e tornou-se amigo delas. Ele tornou-se amigo delas. Isso é um dos Claro. aspectos interessantes no trabalho do Sim, Nuno, é esse interesse, essa busca pela proximidade e pela empatia. É um trabalho maravilhoso. Ele, embora se possa hum, não há de modo algum uma crítica nas fotografias do Nuno. Há de facto um interesse e um fascínio por estas pessoas e pelas suas coreografias, a maneira de vestirem, a maneira de estarem, durante umas horas no domingo à tarde, há uma espécie de transcendência. Essas pessoas transcendem-se e há uma empatia muito grande, sim, não é? E uma identificação muito grande também com. Nós temos um outro livro, temos 3 livros, curiosamente, da Margem Sul. Curiosamente, todos eles ligados ao Ateliê de Lisboa, de algum modo. A escolha não foi por aí, mas é interessante de destacar essa produção. Este, o Maré Baixa, também do Nuno Andrade, sobre uma outra comunidade, neste caso uma comunidade pescatória apanhadores de ameixas. Sim, exatamente. A primeira das edições Xavier Barral, o segundo é da XYZ, não é? Da editora, uma editora lisboeta também, de A Guimarães, não primeira sei se é versão capaz de desse livro conhecer. do Nuno é feita no É Ateliê de feita no Lisboa. Ateliê de Lisboa, Sim. exatamente. Depois a XYZ interessou-se e publicou também. Este trabalho é muito interessante, visualmente é muito interessante e tem também outra vez esta componente do interesse do Nuno e da forma como ele se envolve com as comunidades, uma vez mais, ele foi religiosamente todos os fins de semana, uma Aí vez custou-lhe o mais. carro. Para chegar lá, a estrada era tão esburacada que ele destruiu o carro por ir lá durante um ano também. E é uma vez mais uma comunidade que vive muito à margem, não é? Eu acho que ele tem esta curiosidade por algumas comunidades muito específicas e desta maneira vai mapeando práticas e comunidades que são muito específicas daquela região também e formas de vida e que são também um bocadinho menos urbanas. Nós chegamos aqui, ou infelizmente, se calhar não são assim tão menos urbanas. Há bocado estavas a dizer que, e até antes estavas a comentar que as pessoas vinham viver para cá e vinham do campo para cá, para Lisboa, vinham do campo para a cidade e que não tinham aquele sentido do estético ou da necessidade de um espaço tão imperativo como Sim, têm as pessoas da cidade e de uma certa classe média. E aqui é um bocadinho a mesma coisa, não é? Porque nós estamos a observar pessoas que vivem de uma forma muito orgânica sim. com a prática que desenvolvem aqui. Isto é uma comunidade pescatória, não é?
Isto é, tu estavas a dizer, isto é sempre aqui junto ao Rio Tejo. Queres falar um bocadinho deste livro, Bruno? Eu vou, porque tu estás mais próximo dele. Então, o Nuno acompanhou. Há um personagem central nessa comunidade. Não é esse, é como é que ele se chama? Rocha. Se calhar vamos chegar lá. Rocha. Hum. Não sei se tinha lá uma barraca e que vivia lá permanentemente, mas durante o dia iam lá ter outros mariscadores e depois iam apanhar marisco. E, e é uma vida duríssima. Portanto, o Nuno conseguiu estar no meio deles, mas não é assim uma coisa muito, muito pacífica. Aliás, houve assim Alguns problemas. alguns problemas, não com o Nuno, porque ele depois, como era conhecido, como se tornou amigo deles, e em particular do indivíduo que eu acho que se chamava Rocha, e que são as imagens de interiores e a barraca é sobretudo a barraca do Rocha. Que é de muito difícil acesso, não é? Aliás, é uma das características destes tipos de trabalho, de muito do tempo para Exato. fazer um trabalho deste, é o tempo de aproximação e de uma relação de confiança com as pessoas, não é? Que permite entrar nos ambientes. É só uma nota Eu aqui. vou só dizer uma Diz, coisa, desculpa, o Nuno diz. depois conseguiu arranjar subsídios ou apoios ou uma casa municipal para isso, ele conseguiu depois. Sim, sim, o Isso é muito fixe. envolvimento vai até Porque ao ele foi ponto corrido, demoliram a barraca, que é esse tal, é é este. esse sim, isso é Ok. a barraca dele atrás, e como foi demolida por nada, só para chatear, ele depois. Eu ia dizer, eu ia só lançar esta questão, que é quão ainda urbano é tudo isto, não é? Porque nos verdes anos, mencionaste isso, nos verdes anos, o narrador, não é? Portanto, este tio, que se chama Afonso, vive numa barraca no sítio onde hoje em dia é Alvalade. E ele faz um comentário quando está com o sobrinho e com a namorada do sobrinho, a tal Superinha. Esta Superinha trabalha para uns senhores já de classe média alta, classe alta, lisboeta, que vive na Avenida de Roma, e ele diz que quando eu olho para o bairro da Hilda, onde a Hilda trabalha, que é na Avenida de Roma, que são os prédios novos, eu fico surpreendido, porque aquelas pessoas pagam imenso por aquelas casas. E ele diz, gastam mais no dormir do que no comer. E isso aí ele faz-lhe confusão, que vive numa barraca, atrás dos prédios, numa coisa tipo campo, e ele está-se a marimbar, passa a expressão, para as casas bonitas e para os prédios com fachadas bonitas e com entradas bonitas e com não sei o quê. E depois há a vida do subúrbio, ou seja, fazendo aqui a ponto com estes pescadores, e agora lembrei-me também das comunidades norte-americanas que vivem em trailer parks, tipo caravanas, autocaravanas e assim. É quão ainda urbano é isso, ahm, ou se é já rural, se é só rural, ahm, ou se tem alguma relação com a cidade, ou se é uma questão de classe, se quisermos ir por aí, não sei. Lançava essa questão. Eu acho que nós temos aqui vários. Acaba por ser um bocadinho de tudo isso, Hum. não é? E porque, curiosamente, em qualquer destes. Em qualquer. Hoje eu fui a um foco muito grande aqui. Em qualquer destes trabalhos, por exemplo, no caso do Nuno Andrade, nós temos uns. Eu acho que temos um espaço que é muito diferenciado, não é? Porque temos culturas. Para já eu acho que podemos, eu não quero desculpar a pobreza ou assim, não é? Mas podemos olhar para isto com um olhar estamos a ver uma comunidade pescatória, estamos a ver comunidades que de alguma maneira estão integradas com um espaço tão produtivamente integradas, será que posso dizer isto assim? Não encontro aqui um termo muito bom, talvez pela comparação que queria fazer, dê para perceber, mas porque temos, por exemplo, num outro livro, um livro extraordinário também de um outro fotógrafo de cariz documental, não é? O Diogo Simões, e A Zona, um livro editado pela Pierre von Kleist. Este livro venceu a primeira edição do concurso Arte deste século. Um, e posso mostrá-lo, esta é a minha função hoje de mostrar livros para a Câmara.
É o outro livro da Margem Sul também, mas neste caso nós vemos uma. Esta em parte é também a comunidade do Diogo, não é? E há uma presença e uma proximidade muito grande. O Diogo estudou aqui no IPT, não foi? Começou, sim. O Diogo começou, curiosamente, começou a estudar aqui no Instituto Politécnico de Tomar e mostra-nos aqui uma realidade muito diferente. Depois foi estudar para o ateliê. E depois foi estudar para o ateliê, fez a pós-graduação, onde teve início este projeto Acho que a mais antiga de todas que aparece aí foi tirada na foi altura. tirada na altura, sim. 2011. É muito interessante. O livro tem uma abertura relativamente irónica. Temos uns golfinhos, temos a água, temos aquilo que nos mostra a Costa da Caparica, como a gente a imagina, não é? E depois fecha um bocadinho, Fecha mais. fecha mais um bocadinho, não é? E temos a cores, não é? E depois, ok, isto não era bem a cena, agora é que sim, é que entramos na zona, não é? E a zona é ao contrário Isso de é tudo extraordinário. isto, não é? É o subúrbio, é o submundo, e aqui, por isso é que eu estava à procura deste termo, porque aqui é nitidamente uma cultura. hum, É mesmo uma cultura de marginalidade, a apanha da ameijoa, infelizmente, por diversas razões, foi marginalizada, mas é uma comunidade pescatória que mereceria outras condições de vida. Aqui são uma espécie de misfits, não é? É uma comunidade mais desajustada. Temos alguns problemas de adaptação, toxicodependência, de uma série de coisas. O livro é extraordinário. Uma vez mais, temos esta questão de nós precisamos de uma grande proximidade com as comunidades que estamos a trabalhar para fotografar a Sim. este nível e para conseguir estar tão perto de pessoas e ter acesso a esta intimidade que o Diogo consegue tão bem. Mas que é um espaço muito. Claramente um espaço negativo, no fundo, não é? Ou Duro, pelo menos, super sim, duro. sim. Por aquilo que se vê, é muito duro esse livro. É assim, bem difícil. Porque é que ele, vocês sabem, porque é que ele faz o câmbio entre cores e preto e branco? Não conheço as razões Ok, ok. particulares dele, Hum, mas eu faria essa pergunta sim, se ele estivesse sim. aqui, sim. Portanto, isto são comunidades integradas na urbe, não é? Eu acho que aqui são quase comunidades desintegradas da URGS, no fundo, não é? Ou Porque que são, vivem na urbe, sim. isto também há uma perda de referência positiva, não é? Eu acho que se há um lado, por isso é que eu estava com tanta dificuldade em relacionar as comunidades que o Nuno Andrade fotografa, não é? Com as comunidades e até com a abordagem do Diogo a esta zona também, não é? Não, não, Ok. Hum, isto são absoluta e assumidamente marginalizadas estas pessoas, e são culturas de marginalidade também, não é? E que vivem em função da inadaptação à cidade, não é? E se calhar ali temos casos de adaptações hum, difíceis, não é? De condições de vida difíceis e tudo, mas não sei se estaremos a falar da mesma coisa depois para aqui de. Era isso que eu ia dizer, é que parece-me que há uma diferença clara, quer dizer, dentro daquilo que é a pobreza e a falta de condições de vida, parece-me que há uma diferença clara entre sentir a marginalidade e isso ser a identidade das pessoas, ou adaptar-te à marginalidade e ires arranjar outras coisas para fazer, como apanhar amêijoas, não é? Sim, e nem é o arranjar, eu acho que há um espaço de revolta aqui, se calhar, também. Exato, sim, há uma zanga muito grande aí, sim. Há uma zanga muito grande, há um espaço de revolta e há um assumir, a própria cultura daqui é um assumir nessa revolta Sim. e um voltar costas a um espaço de cidade, a um espaço urbano, como nós gostamos de o Hum. imaginar, por assim dizer, em termos de classe média, não é? E aqui são pessoas inadaptadas porque tiveram azar na vida, mas há uma procura de sentido que não se vê este elemento de revolta tão facilmente, se calhar, sobretudo no Ginjal, não é? É quase uma coisa, é um espaço de fuga das pessoas e de fuga positiva para encontrarem algo,
Estamos à espera de um domingo para poder ir dançar e para poder. Sim. E aqui é negativo, não é? Marcadamente, é um espaço de revolta, é um espaço De de. morte. É. É um espaço de morte. Claramente. E acaba por ser duas facetas que nós temos de, ou de resultado dos crescimentos urbanos, não é? E que quer dizer, que a fotografia documenta muito bem, não é? Nós temos na história da fotografia, tu tens ainda de tirar. Se quiseres ver lá, se queres mostrar o Costa É ainda do uma José Pedro, forma de ver. Sim, sim. é o Queres mesmo falar-te um bocadinho espaço, é deste o mesmo livro? espaço desolado. Este livro tem mostra o espaço da Costa da Caparica, em particular aquela estrada ou aquela zona de acesso às praias. Portanto, a Costa da Caparica é conhecida por causa das praias ótimas, mas para se chegar lá tem que se passar por este espaço um bocado desolado. E quem conhece esta zona sabe que há vários elementos que fazem com que haja uma quantidade muito grande de luz, mais que o normal, porque quando se vai por essa estrada tem-se a luz que vem do lado do mar e vem de sul e acrescentada com o reflexo do mar, e ao que acrescenta o reflexo da falésia que está em terra. E, portanto, é uma zona que tem uma concentração muito grande de luz e torna-se mesmo agressiva à luz. E este livro do José Pedro Cortes fala exatamente disso, desta sensação de isolamento e destas arquiteturas um pouco alienígenas. Naquele sítio não são normais, mas o espaço tem uma. E meio clandestinas aqui Sim, também, tudo não é? Que é ainda o clandestino. outro fenómeno Sim, aqui. sim. Mas depois tem um lado também do ponto de vista da fotografia, que é as fotografias estarem deliberadamente luminosas demais, exatamente para representar esse excesso de luz que chega a cegar. E E usa ao quase como uma contrário, agressão ao espaço, sim. não é? E aí não se vê ninguém, portanto, são espaços completamente vazios, ao contrário do trabalho do Do Diogo Diogo Simões, que Simões. tem, que embora mostre o espaço, acima de tudo o que importa são os habitantes desse espaço. Aqui não, aqui é o espaço ele próprio que é o protagonista, não são os seus habitantes. É, São as suas formas, os seus elementos, o lixo, as plantas. e a É utilização da luz em extraordinário esse excesso livro. é É essa, extraordinário esse livro. acaba por virar a ideia da luz como coisa positiva contra si mesmo, mostrar coisas que não são tão positivas do espaço, não é? E torna-se uma agressão à própria luz também. E estas casas são muito conhecidas, são elementos clandestinos também. Estas são. Isto é tudo clandestino ainda, É, não é? Eu claro, tenho a impressão que sim, sim. mas é outro Quer dizer, fenómeno pode já ainda, ter sido legalizado. depende dos donos, não é? Curiosamente, temos neste momento um dos nossos estudantes no Ateliê de Lisboa está a fazer um trabalho precisamente sobre o espaço urbano entre a Cova do Vapor e a Fonte da Telha. E vai ser um livro muito interessante, que vai aparecer aí. Sim, Se sim, já sim, tivesse feito, estaria aqui, sim, certamente. sim, Era sim, garantido que claramente, estava aqui. Se claramente, esse livro já claramente. existisse, estaria aqui a ser mostrado. Eu acho é muito interessante esta questão, porque e traz-nos um bocadinho também para o nosso interesse aqui no centro, não é? Porque Podemos, nós sim. Não sei se tu queres agora. Queres que impinja mais uns livros? ainda, Não, ainda, não, não, ainda não. ainda, já tiraste o livro certo, se calhar, para voltar a Lisboa, mas Exato, depois é para para voltar a sair. atravessar a margem de novo. Apanhar a Porque ponte ou vir de Cacilheira, tanto faz. é, nós temos aqui no espaço, eu iniciei esta conversa declarando o interesse do coletivo por este espaço do centro do país, e porque ele tem, nós estamos a ter fruto também agora destas medidas que tornaram os comboios mais acessíveis estamos aqui muito perto do entroncamento, por exemplo, estamos a ter uma expansão urbana muito grande novamente, e um espaço que não seria considerado urbano há uns anos atrás está
está a ser urbanizado e, no fundo, ou se houve um movimento migratório, não é? Houve um êxodo rural e é isso que trata, por exemplo, o filme de Paulo Rocha. Neste momento há um êxodo da cidade e há uma procura de sair da cidade e de expansão novamente. E é muito interessante, nós estivemos aqui a falar deste conjunto de obras que retratam muito bem os efeitos do crescimento da cidade e vimos algumas das coisas norte-americanas também e estabelecemos aqui um ponto de partida, mas em boa verdade, esta nova expansão não tem esta mesma cobertura e há um espaço que bom, que tanto o cinema como a fotografia fazem e têm feito tão bem e que de repente há um vazio em termos de documentação e de estudo e de pensamento deste espaço e desta expansão contemporânea que está agora, não é? E nós temos, pelas melhores e pelas piores razões, não é? Feliz e infelizmente, temos isto é utilizado como arma de arremesso político e nós temos uma série de fluxos migratórios novos, não são só da cidade, novamente temos uma imigração muito forte, não só do campo para a cidade, mas também de outros países e de outras comunidades, e nisso é engraçado porque o livro do Federico Clavarino não é um livro sobre o centro do país, é uma vez mais um livro sobre Lisboa, eh, mas nós já temos um pouco dessa miscigenação das pessoas que ele resolve fotografar, Sim, não é? queres mostrar isso agora? Até porque tem equivalências com o livro do Diogo Simões na relação, no interesse em mostrar o espaço e os seus habitantes, sendo que são sempre pessoas que o Federico Lavarino é um fotógrafo italiano que tem uma produção muito grande de livros de fotografia, maravilhosos, tem vários livros de fotografia maravilhosos e viveu em Lisboa durante, julgo que foi 2 anos, 2 anos e meio. E durante deu um curso no ateliê o ateliê está em Alvalade e ele deu um curso de projeto durante um ano no ateliê de Lisboa. Tinha uma aula semanal e fez essas fotografias precisamente quando ia dar as aulas no ateliê, antes de ir para as aulas do ateliê, ia fotografar em Alvalade. E eu acompanhei bastante esse projeto e via-o às vezes a chegar todo contente a falar das fotografias que tinha feito e que achava que iam ser que ia poder utilizar. E falou especialmente da forma interessante como ele interagiu com as pessoas que foi conhecendo e a maneira como ele as fotografou. E é interessante, nós voltamos, há uma vez mais uma diferença, mesmo esta comunidade que o Diogo Simões fotografou, é E interessante esse livro é publicado pela pela XYZ também, XYZ, já agora. exatamente. Nós no início não mencionei muito isso, porque depois demos aqui uma volta ao texto e isto foi mais uma questão para conduzir a conversa ou para construir a conversa do que um elemento do que assim tão importante, mas nós tínhamos organizado inicialmente mais ou menos um espaço de década a década para ir evoluindo. E nota-se o salto, a zona do Diego Simões é um trabalho que é começado para aí em 2011, não é? É Sim, à volta disso, sim. sim, 10, 11 ou 11, 12. Estou a pensar na data da Sim, pós-graduação sim, e sim. o Frederico esteve cá de 17 a 19, mais ou menos, 2017 a Pai. 2019, e nota-se uma certa diferença, e curiosamente, nota-se uma certa diferença nas culturas e na forma de ver, que é eventualmente pela positiva podemos falar de uma população que está a ser melhor integrada, não é? Pela negativa nós não temos tanto interesse a falar, pronto, há coisas melhores para fazer, mas não temos a densidade temos uma vez mais populações não portuguesas, não é? Pelo menos à partida, e não temos o cariz de revolta às tantas, não é? Estamos a falar de pessoas mais integradas. É interessante esse elemento também. Isto tudo no espaço onde iniciámos, portanto, Sim, Alvalade, Alvalade, Avenida sim. de Roma. Exatamente. Aliás, há uma na capa, não, na contracapa, há uma cena Esta. de namoro que se passa nesse sítio Ah, exatamente, sim, nos Verdes Anos. Engraçado. Há nesse sítio mesmo, nessa zona, sim. são Interessante. Eu é, julgo, quase julgo, certeza, agora julgo, eu gostava de confirmar por julgo que acaso, esta, mas julgo achei. que esta zona é onde é filmada uma cena em que eles se encontram e ela passa por 3 militares a jogar à bola com um maço de tabaco. E essa cena é maravilhosa. Ahm,
E é nestes prédios, são prédios novos, agora já não são novos. Pois é. Sim, é os primeiros a saírem dos Estados Unidos, da Avenida de Roma para os Justamente Estados são, Unidos da são América. esses. Quer dizer, eu não sei, mas pensar naquilo sem nada É muito estranho, é assustador. é muito É estranho. assustador. Eu queria introduzir um bocado para fechar esta lógica e dar um fechamento lógico a isto e depois introduzirmos os PS, que é impossível não introduzir nos outros livros também. Mas porque tínhamos elencado esta questão do virar costas à cidade, não é? E agora há uma procura pela saída. E a respeito disso, há um livro que tínhamos aqui também, A Rua da Estrada, do Álvaro Domingos. O Álvaro Domingos é um geógrafo português, ele dá aulas na Faculdade de Arquitetura do Porto e é muito interessante. Este livro foi marcante e é marcante porque é curioso, é uma combinação. E há pouco estávamos a dizer que havia uma necessidade de estudo destes espaços. Há um crescimento das áreas urbanas de Lisboa e do Porto que vai engolindo o espaço aqui pelo meio, e já há estudos que apontam para uma espécie bom, megalópolis à escala portuguesa, não é? Mas passamos a falar de uma população de Lisboa, tem cerca de 3 milhões, a área metropolitana, não é? Está acima dos 3 milhões de habitantes e caminho dos 4, creio eu, e o Porto também anda à volta dos 2 milhões, é um bocado mais pequeno, não sei se bate nos 2 milhões, mas não tenho os números concretos. Mas o crescimento de uma e de outra, e esta linha litoral entre Lisboa e Porto está gradualmente a ser urbanizada e urbanizada. O Álvaro Domingos fala no conceito, eu não sei se ele é dele precisamente, do rurbano, não é? Porque as coisas já não são rurais e já não são urbanas, mas há uma miscigenação destes elementos. E A Rua da Estrada é um livro muito interessante porque é um estudo dele sobre um fenómeno que começa por ser muito nortenho, não é? Que é precisamente, e como o nome indica, a Rua da Estrada, que é o edificado que vai surgindo em torno da Estrada Nacional, não é? E que muitas vezes é muito interessante porque isto é um trabalho académico, não é? Mas é também um trabalho fotográfico muito interessante e ele apareceu com muita força há uns anos por conjugar muito bem, trazer a fotografia de uma forma muito irónica e muito leve também para uma investigação de cariz académico e de um geógrafo, não é? De cariz teórico. eh, Os textos são maravilhosos também e têm os, uma relação interessante com o livro do Bill Owens, O Subúrbia, nessa relação entre a imagem e texto. é. O texto é muito, muito interessante. E isto parece muito leviano, quase, a forma de construção e tudo, mas o que é interessante é que esta aparente displicência esconde um trabalho esconde um trabalho que lhe deu grande relevo como geógrafo e muito inovador Sim, mas no. ele fotografa um pouco como Ed Ruscha fotografou as 26 Gasoline Stations, dessa forma Sim, é muito deadpan, não é? descomplicada, Sim, sim. sim, sim. Chega ao sítio, aponta, É, é, fotografa e já está. mas Não estetiza, é, não embrulha o assunto numa camada estetizante, assume a coisa de forma é. ahm, E a direta. caracterização é muito interessante, porque ele, e uma vez mais, isto está sempre aqui uma certa ironia, Que era o que fazia o Bill Owens também, que era o que a fazia, coisa muito sim, direta, muito sim, sim. E fotojornalística. a relação com a legenda, que aqui não é a mesma do Bill Owens, mas, por exemplo, tem aqui neste spread, temos a casa atropelada, não é? Que é uma casa. Mas isto são fenómenos, não é só o entroncamento que tem fenómenos, não é? Mas isto são fenómenos que vão acontecer e que nós vamos encontrando que é esta coisa. Foi preciso construir uma estrada, o que é que a gente faz com a casa que está ali no meio? Então passa uma para um lado, passa outra para o outro, e a casa aparece aqui no meio da estrada e é a casa atropelada, que é ao mesmo tempo uma certa forma irónica de descrever uma coisa, mas uma descrição também muito precisa do que acontece. E do outro lado, a casa-loja, que é um dos elementos que ele estudou também muito bem, que é esta coisa da casa que vai para o primeiro andar e é loja, e ele fala também das casas quitadas, que é uma coisa maravilhosa. Que é a forma como eles vão, como as casas, e uma coisa muito pós-moderna também. Há bocado estávamos a falar do Stephen Shore e dos New Topographics, e há aquele livro do Learning from Las Vegas, não é? Da Elise Scott Brown e do Robert Venturi, acho que não me estou enganando nos nomes. Mas e aqui há uma construção própria, como as pessoas se apoderam dos próprios espaços edificados e começam a construir por cima e a transformar a seu gosto, e há uma investigação super interessante.
Eu só queria dizer que isto é uma coisa muito norte do país. É Sim, uma coisa sim, muito sim, norte. sim, sim. Pronto, a minha família é do norte, eu sei o que isto é. Isto é um bocadinho, é um bocadinho à semelhança daquilo que falavas sobre o espírito norte-americano de te apoderares do espaço positivamente. ahm, no norte há isso também. Que é, não temos mais espaço na cidade, agora vamos para aqui, fazemos uma loja em cima e depois temos um escorrega que é um dinossauro ao mesmo tempo e do outro lado da estrada há um palácio. Pronto. E é isto. E não há grandes Sim. preocupações. Portanto, esse espírito existe cá também. Sim, sim, e que é verdade, é muito nortenho. Aliás, ele É muito situa norte. perfeitamente isto. Isso é muito Nós norte. temos, na altura que tínhamos o projeto de invenção da amnésia, falávamos, nós andávamos em torno da Estrada Nacional 10, que é uma estrada que constitui uma espécie de cintura industrial da zona de Lisboa, ou constituiu em tempos, e lembro-me de ter havido comentários a pensar, isto é uma espécie de rua da estrada, mas depois quando nós olhamos com mais atenção, não é uma espécie de rua da estrada, porque nunca é exatamente a mesma coisa como Não, acontece aqui em cima, e isso é muito interessante. isto é outro país. Mas eu acho que se calhar conseguimos concluir esta primeira parte e passarmos depois para as nossas PS Hum. por este elemento, e como eu tinha dito no início, é um dos desígnios aqui do grupo também, não é? E é um dos potenciais da imagem. Acho que hoje em dia nós temos uma série de problemas a surgir, ou de desafios que estão a surgir, com a introdução de técnicas de inteligência artificial e de fabrico artificial. Eu digo artificial porque não é construído com luz, não é? De imagem e que nos obriga, se calhar, até a repensar o que é a imagem e como é que a imagem nos pode fazer olhar para as coisas e dar a olhar para a realidade geográfica dos espaços, mas ao mesmo tempo nós temos toda esta tradição e temos um espaço e este fenómeno migratório novo inteiramente por explorar, não é? Queria fechar um bocadinho com essa nota e Isto é tu uma. ainda vais querer, Não, eu não sabia. por causa da Rua da Estrada. Isto com o Street View tem piada porque Pois é a é, mesma e coisa. é das primeiras coisas do Dog Ricardo, é New American Picture, e estávamos a falar da tradição americana, há uma série de Cuidado com. livros de livros americanos, obrigado. Podes virar. É, já estou a ficar tapado com isso. Pronto. Até Então, aí não pode ser outra coisa que não seja a Rua da Estrada, porque é feito. hum, São fotografias, todo este livro é feito a partir do Google Street View. Portanto, o Dog Ricard selecionou, portanto, editou o trabalho no fundo, porque ele já existia, portanto, ele simplesmente sim, foi ao Street View e aproveitou, já vi assim. fez esta coleção de imagens. Em bairros muito pouco recomendáveis, mas portanto aí tudo é feito a partir do carro da Google em movimento. Uau, ok. E é interessante como nós Street View. vamos à Uau. tradição do enquadramento e do olhar norte-americano para a paisagem na mesma. Percebes que é Street View não pelo enquadramento, que é super Uhum. fotográfico, parece que ele está lá, mas pela pixelização e Sim, pela sim. presença do Outro look. elemento. Sim, sim. Sim. Mesmo assim, há uma estilização da imagem, obviamente. É Ele interessante porque editou. é Claro, este o claro que poder da sim. fotografia, Ele não é? Nós editou, olhamos, obviamente. enquadramos, pensamos Sim, e damos sim. a pensar através do enquadramento. A questão da lente é interessantíssima nesse sentido, o cão aqui impressionante. Continua a fazer sentido? Vocês acham que continua a fazer sentido esta relação da lente, esta relação com o espaço através da lente? Como é que nós conseguimos? Porque há este elemento que é cada vez mais forte, não é? Estávamos a falar há pouco, e tem repercussões políticas, e tem repercussões sociais e existenciais enormes, não é? É, é, é interessante, Bruno, e até também com o teu perfil e a tua ligação à educação já há muito tempo, à educação, ao ensino da Uhum. fotografia, como é que tu vês esta questão de como é que a gente pega numa coisa isto é muito antigo, não é? Porque o ver através da lente é uma coisa que vem da Renascença, vai evoluindo tecnicamente, encontra na fotografia uma forma de fixação mais do que uma forma de ver, não é? E agora, de repente, essa relação com a lente
Quer dizer, estamos a ver aqui no Dog Ricard, não desaparece completamente. O Google Street View também é uma lente, é um carro com uma lente, não é? Mas é posto em causa porque nós conseguimos simular isto, não é? Como é que tu vês este Sim, elemento? nós conseguimos simular, mas simulamos partir de uma cultura, isto é, a lente pode começar a perder importância por causa da fotografia gerada artificialmente. Já estamos a ver isso em alguns domínios e vamos ver cada vez mais. Mas o que é facto é que as instruções que são dadas às inteligências artificiais geradoras de imagens são instruções que são baseadas na cultura que foi criada a partir da visualização do espaço por uma lente. E eu acho que isso é irreversível, porque é possível constatar na pintura medieval pré-sistemas ópticos, portanto, foi à volta de 1500 que se começou, portanto, a câmara obscura já era a primeira menção que se houve na história da fotografia, pelo menos se não estou em erro, é no Problemata do Aristóteles, no século III a.C., que especula sobre a possibilidade da existência da câmara escura. E ao longo de séculos as coisas, esse processo foi evoluindo e finalmente na altura do Renascimento, já o sistema estava bastante avançado, já era possível desenhar o espaço a utilizar a câmara obscura como auxiliar de desenho. E isso permitiu uma mudança profunda na percepção da arquitetura, do urbanismo, da perspectiva e daquilo que é fundamental na nossa compreensão do espaço, que é a diminuição dos objetos com a distância a que eles estão de nós, na nossa visão. E o que acontece é que a lente ensinou-nos a usar a nossa visão, porque a visão não mudou na altura do Renascimento. Os pintores pré-existência de câmara obscura, se formos ver pinturas medievais, é extraordinário. As proporções das pessoas com a distância, a proporção das pessoas com as muralhas dos castelos, com o edificado, é naif. Não, Não é é lente, não é pré-fotográfico, perspectiva. é Exato. pré-lente, é pré-fotográfico. E eu acho que o fotográfico vai estar presente para sempre, independentemente de passar a ser utilizado indiretamente como instruções à geração de imagem. Portanto, eu acho que a fotografia educou o nosso olhar e a nossa compreensão do mundo e do espaço que nos rodeia e criou uma cultura fotográfica que eu acho que essa vai ficar. Ou seja, pode ser que se comece a trabalhar cada vez menos com dispositivos fotográficos e com lentes efetivas, e muita imagem passa a ser produzida artificialmente, Mas mas isso tem fala na do sua entendimento. gênese, tem no seu código genético a lente. Portanto, a fotografia, o processo fotográfico, a interpretação do espaço através da lente, não é? A transformação do espaço tridimensional num elemento bidimensional, que é isso que a lente e a câmara obscura fazem, portanto, de forma direta ou indireta, eu acho que a percepção do espaço através de uma lente e as consequências que isso teve para nós, humanos, e na forma como utilizamos a visão, é definitiva. Eu Não acho que é conseguimos. Sim. irreversível. Podemos deixar de utilizar lentes, mas as inteligências artificiais vão continuar a utilizar imagens que são produzidas como se fossem por uma lente. Portanto, as lentes podem sair, mas não a sua herança. É uma forma de continuar ligado ao lens-based media, não é? Daquilo que Completamente, vamos falando. Sim. Eu completamente. ia dizer, Eu acho que isso é. Porque ainda há pouco eu estava a ter uma conversa muito interessante com o meu filho a propósito, ele a dizer que não compreendia o urinol do Marcel Duchamp, tem 16 anos, e não compreendia, não compreendia. E depois eu falei-lhe no Artist Sheet do Pierre Manzoni, e então aí ele ainda ficou Compreendeu ainda mais menos. aborrecido. porque é que Ele fazes isso a um foi teenager? ontem à noite, foi divertidíssimo. Foi divertidíssimo.
E eu disse, não, eu não te consigo explicar a importância do Marcel Duchamp sem explicar uma série de coisas antes, sem mostrar uma série de coisas antes e sem explicar, desde o tempo das gravuras rupestres ou das pinturas em Lascaux e em Altamira, por exemplo, não é? O impulso da representação mimética e desse entusiasmo e desse interesse em produzir objetos visuais que mimetizam a realidade acabou com a fotografia. Eu estava-lhe a explicar isso. Esse impulso, como impulso primeiro, acabou. Esse chão morreu. Então, a arte, a fotografia está eventualmente a sofrer as consequências, a provar o seu próprio veneno daquilo que fez com a arte quando apareceu, não é? Pôs em causa, não é? Alterou o curso da história da arte. E agora a geração artificial de imagens vai certamente alterar o curso da história da arte e da E da fotografia. fotografia. E, mas enfim, perdimos, já não sei Permitiu-me ter exatamente. uma grande libertação. Ias dizer, Catarina. Não, só antes disto eu ia dizer porque Respondi. eh, muito antes de, portanto, antes de teres feito esse ponto sobre teres dado um chá ao teu filho sobre arte contemporânea. Ahm, não, eu ia dizer que para já concordo, Bruno. Ahm, a lente pode ir, mas continuamos com imagens que que têm a herança da câmara, da lente e da câmara obscura. Porque esta é a forma mais direta que nós temos de contar histórias também. E que há aqui também a questão da narrativa, Sim, sim. não é? Portanto, seja porque um robô fez, ou seja porque tu foste e fotografaste, ou porque alguém filmou, esta é a nossa forma de comunicar e de criar narrativa, não é? Ah, pode não ser uma narrativa aristotélica em com um arco de três atos, pode não ser uma coisa tradicional, mas as imagens contam-te o que tu quiseres que elas contem, mas contam-te qualquer coisa. Sim. E portanto, vai, não, não vais separar-te delas. Não vais separar-te delas nunca. Elas podem ser integradas, como nós também já falámos, num, numa área maior de conhecimento e de produção. Sim, sim. E curiosamente, e isto para reforçar o que estás a dizer, porque também é a construção do observador distanciado. O observador distanciado e o ponto de vista é o ponto de vista através da lente, está lá implicado. E estava-me a lembrar, por exemplo, e como estamos é apropriado nesta altura, do próprio Marx, estavas a falar do Aristóteles, mas o próprio Marx quando está uma das acusações de ideologia e tudo, é que eles veem da mesma maneira que a lente que inverte as coisas todas, não É é? justamente, sim, é ver Hegel ao contrário. Ver Hegel ao Sim, contrário, dá para na ver ponta quase. dos filósofos da mesa. É ver Hegel ao contrário. Dá para ver quase tudo, mas por exemplo, um dos exemplos disto, tu viste esse documentário comigo e tu também deves conhecer com certeza, o Hitchcock Truffaut. Ele diz que, por exemplo, no cinema é escusado haver atores a falar, é indiferente, é tudo sobre imagens. E ele entrava num espacinho ali da esquina e fazia daquilo um salão. Portanto, sim, contas uma história, não é? Contas Sim, aquilo que tu sim. E quiseres. distorces, E na verdade, distorces, tu distorces fazes o que tu para contar quiseres, uma faz o história. que tu quiseres. Agora pode já não ser com lente. Na altura era. Mas sim. Acho que ficamos aqui com este desafio para pensar no que é que podemos fazer para a frente e neste espaço conceptual e neste espaço geográfico também. Catarina e Bruno, muito obrigado pela vossa Obrigada. Muito presença. obrigado. Foi um Obrigada. gosto, como sempre. E Fechamos muito aqui esta obrigado ao público sessão. pela Muito paciência. obrigado ao Obrigada público pela por terem vindo, paciência. exatamente. Continuamos esta conversa para lá da gravação e para poder partilhar os PS e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Obrigado.